nosso curso A Magia das Ervas. Na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com as ervas e compreender como esse processo com as ervas se dá. Nós já vimos sucintamente na última aula que existe uma diferença entre trabalhar energeticamente e terapeuticamente com uma erva. E é isso que vocês precisam compreender claro nesse primeiro momento do curso. Energeticamente indica que tudo no universo, para que vocês me compreendam, é energia. Nada é físico, nada é linear, nada é constante. Tudo é energia, tudo é vibração. Essa ideia que nós temos de que as coisas elas são físicas é mera ilusão do nosso olho. É o que os orientais chamam de heresia da separatividade. Tudo é energia. Por isso que nós dizemos que Deus está em todas as coisas. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está nas plantas, Deus está nos animais. Por quê? Porque Deus é energia. E a energia está em todas as coisas. Só que essa energia, ela vibra em frequências diferentes. Perceba, por exemplo, o arco-íris. A luz ela é branca, mas no momento que ela reflete num espelho, no momento que ela reflete nas gotas de água ou num prisma, ela se subdivide em 7 cores. Então você perceba que as 7 cores elas juntas formam o branco, mas quando eu derivo, ou seja, quando eu separo essas frequências, elas se subdividem em 7. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Essas são as 7 cores do espectro visível. Isso são frequências. Assim também são as plantas. Cada planta ela tem uma energia que é a sua frequência natural. E essa frequência natural que compõe as plantas é a que nós usamos quando utilizamos ela energeticamente. Essa frequência... E Gilberto, como é que essa ação vai se dar no nosso organismo? Que é o assunto da aula de hoje com banhos. Hoje nós vamos aprender sobre banhos e a sua associação com as ervas. Os banhos vão utilizar o lado energético. Vamos só abrir um parêntese aqui para explicar o lado terapêutico e eu já volto conceituando os banhos, tá bom? Então vamos guardar um adentro aqui. Existe o lado energético que vocês compreenderam, que vai derivar da ação energética, da frequência vibratória da planta. E existe o lado terapêutico, que está relacionado à sua composição química da planta. Então vamos pegar, por exemplo, a laranja. A laranja tem na sua composição a vitamina C. Isso é físico da planta. Tanto a laranja, o limão, a acerola são plantas, são alimentos, frutos ricos em vitamina C. A vitamina C no nosso organismo ela aumenta a nossa imunidade, então combate resfriados, combate problemas relacionados a infecções. Porém, isso é uma propriedade física da planta. Energeticamente, por exemplo, a laranja tem a propriedade de vitalização. Isso é muito legal, porque um chá de vitamina C, ele vai tanto aumentar a sua imunidade, quanto também vai, por exemplo, te dar vigor, te dar energia. A laranja, inclusive, atrai a prosperidade. Por quê? Porque o seu padrão vibratório, ou seja, a sua energia, é afim à energia do dinheiro. Um outro exemplo, por exemplo, é o maracujá. O maracujá ele tem uma propriedade física que relaxa o sistema nervoso e a musculatura. Então ele te deixa mais calmo, mais tranquilo. O maracujá, a essência do maracujá, ele possui também uma propriedade energética ligada à sexualidade. Então, se você passar nas regiões íntimas ou na sua roupa íntima, ele vai aumentar o seu poder de sedução, vai gerar um clima mais propenso assim, a uma noite de prazer. Isso na sua propriedade energética. É só para você conceituar, tá bom? Hoje o foco vai ser totalmente o lado energético. Por quê? Porque banhos levam em consideração a energia. O corpo humano, ele é somente um carro, um veículo. Você não é o seu corpo, você é o seu espírito, a sua essência divina.
Todas as religiões do mundo falam isso. Por exemplo, no Gênesis cristão, por exemplo, Deus fez um homem do barro, mas ele só teve vida quando soprou. Ou seja, o espírito saiu dessa força que nós chamamos de Deus e habitou o corpo. O corpo é um veículo. No momento do seu desencarne, da sua morte, o corpo volta para a terra, né? Volta. Tanto que o nosso corpo tem a mesma propriedade de água e de minerais da própria terra, e o nosso espírito se acende de novo às colônias espirituais, a Deus, né? Ou qualquer outra vertente que você acredite. Mas de qualquer forma é sempre essa ótica. O corpo pertence à terra, o corpo pertence à Gaia, o espírito pertence ao plano espiritual. Então, o seu corpo físico, ele representa um carro. Então, o foco não é ele. Quando você adoece no seu corpo físico, saiba que antes disso você adoeceu no seu corpo espiritual, no seu corpo mental ou emocional. Existe uma associação direta entre doenças e males físicos. Eu vou colocar no grupo essa semana essa tabela que é muito interessante para que vocês compreendam. Mas eu vou dar de exemplo a gripe. Ah, Gilberto, mas a gripe é uma infecção, é um vírus, né, que você adquiriu. Sim. Mas sabe, se tudo no universo vem no momento adequado, sabe quando você adquire uma gripe? Quando você não se dá um tempo, quando você não se permite parar, quando você vai abraçando uma série de compromissos e não respeita o seu tempo de descanso, não respeita o seu tempo com a família, não respeita o seu tempo com a sua espiritualidade. Então você gripa nesses momentos, aquelas gripes fortes que te jogam na cama e te deixam dias parado. Aí você percebe que quando você fala assim, eu não posso parar, eu não tenho tempo, você acaba arranjando tempo, porque o tempo quem faz é você. Dores nas costas vêm para pessoas que querem carregar o mundo, que acham que são responsáveis por todo mundo e que as coisas têm que funcionar do seu jeito. Dores nos ossos, nas articulações, pessoas intransigentes que não aceitam a vida como ela é, que querem mudar a todo custo. Então, existe essa associação. Mas por que eu quero falar disso? Porque os banhos, eles vão atuar no seu corpo aurático. Vai atuar nos seus chakras. O que são chakras? Chakras são pontos de forças energéticos que nós temos em todo o corpo. Nós temos mais de dezenas de milhares de chakras. Mas nós temos 7 principais que se subdividem à base da coluna. Desde o chakra coronário, terceiro olho, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico. Esses chakras, eles são pontos de intersecção entre o plano divino e o plano externo. Então, o que acontece? Se você está absorvendo energia negativa do ambiente, é por um chakra que está ocorrendo. Se você está emanando energia, é por um chakra que está ocorrendo. Quando há um desequilíbrio físico, pode ter certeza que o chakra relacionado àquele órgão ou àquela doença está em desarmonia. E é nesse ponto que os banhos vão atuar. O banho, por exemplo, do louro. O louro é uma erva que tem uma frequência energética de altíssima vibração. Ele atua na prosperidade, na alegria, na harmonia e no bem-estar. Essas são energias afins ao louro. Então, se você está depressivo, se você está com a sua energia em baixa, ou seja, se você está debilitado energeticamente, o banho de louro vai suprir essa energia. Então é como o seguinte, aquela energia que tem falta, no momento que você toma o banho e aquela energia entra em contato com o seu chakra, ela já vai começar a atuar. Por exemplo, se o seu chakra do plexo solar está desvitalizado, ou seja, está sem energia, no momento que você toma o banho de louro e aquela energia entra em contato com o seu chakra, ela já vai começar a trabalhar, vai começar a movimentar. É por isso que quando você toma um banho, vocês não podem enxugar na hora, porque a toalha ela absorve. Vocês têm que dar um tempo para aquela energia que foi sobreposta, que ela possa se manter ainda por um tempo no seu corpo aurático. Não se deve tomar outro banho por cima. Só se o banho, por exemplo, for um banho que ficou melado, por exemplo, um banho de leite, eu vou explicar no futuro sobre o banho de leite, aí você toma um banho só com água, não põe sabão, não põe mais nada. O banho de higiene vem antes do banho de limpeza ou do banho de descarrego, tá bom, pessoal? Então,
a energia que foi sobreposta, ela vai começar a atuar no seu corpo. Ou seja, é como um remédio mesmo, sabe? Você teve uma queimadura, você coloca ali o remédio por cima, ele já vai começar a atuar, assim é o banho. Então é muito importante que vocês saibam que a função do banho é essa, é pegar a propriedade da erva e colocar no seu campo aurático. Por isso que vai refletir no físico, por isso que vai refletir no mental. O banho de camomila, por exemplo, que ajuda a clarear o chakra coronário, as ideias, né? O mental de modo geral funciona dessa forma. A camomila ela tem uma propriedade de harmonização, de equilíbrio. No momento que você lava a sua cabeça com ela, você está colocando essa energia de harmonia. Por isso que os pensamentos se acalmam. Entendem, pessoal? É assim que funcionam os banhos. Por que muitos banhos são recomendados do pescoço para baixo? Geralmente são banhos de descarrego, são banhos de limpeza. Os banhos de limpeza, diferente dos banhos, por exemplo, como o louro, que agrega energia, eles têm a função de desagregar energias. Então, por exemplo, se você está carregado, e nós nos carregamos naturalmente no decorrer do dia a dia, sobretudo com a nossa sociedade, né, que nos cobra, que nos condiciona, que nos impõe, a troca de energia diária com pessoas no trânsito, com pessoas no trabalho, com pessoas da família, isso tudo vai maculando a nossa energia pessoal. Então o banho de descarrego é super recomendado que você tome, por exemplo, pelo menos toda a lua minguante. Um banho de descarrego. Mas você pode tomar, por exemplo, toda sexta-feira ou toda segunda-feira. Crie um hábito. Por exemplo, toda semana você toma um banho de descarrego. Na sexta-feira ou na segunda, que são os dias que eu mais recomendo que seja feito. O banho de descarrego ele vai te limpar energeticamente. Só que o banho de descarrego ele não deve ser tomado mais do que uma vez por semana. Alguns banhos, por exemplo, como o sal grosso, o anil, ele não deve sequer ser tomado mais do que 2 vezes ao mês. Porque além das energias negativas, eles tiram também as energias positivas, a sua própria energia. É como se você pegasse uma palha de aço e esfregasse no seu corpo. Em algum ponto causa um ferimento, isso no campo aurático. Então aquilo ali, a recomendação é que após um banho de descarrego, você toma um banho de energização, que pode ser de alecrim, pode ser do próprio louro, que pode ser de manjericão. É o que na Umbanda eles chamam de banho de cheiro. Tomou um banho de limpeza, toma um banho de cheiro. Porque as flores, de modo geral, girassol, jasmim, violeta, qualquer flor tem essa propriedade energética de... Aí vai sobrepor uma energia positiva. E o efeito vai ser muito maior se você tomar um banho de descarrego e posterior um banho de energização do que só um banho de energização. Porque o banho de energização ele vai te ajudar. Mas se você já tiver com a sua aura maculada com outras energias, talvez a absorção não seja plena. Agora, depois que a sua aura está limpa, o banho de energização vai vir com muito mais frequência. Mas você pode sim lavar o chakra coronário, lavar a cabeça. Geralmente quando for flores, rosa branca, jasmim, camomila. Ou então quando for banhos de beleza, como o hibisco. O hibisco, gente, um banho de hibisco eleva a sua aura, aumenta seu poder de sedução, seu magnetismo, a sua atração. Então o hibisco que ajuda a emagrecer, que o pessoal da academia usa, vocês podem tomar banho também com ele, tá, pessoal? Essa é uma orientação bem legal que vale ir para o herbário de vocês. Então os banhos vão funcionar dessa forma, eles vão te harmonizar. Gilberto, um banho só é suficiente? Depende do grau. Talvez o seu problema, talvez você está tão desgastado energeticamente que vai ser preciso 3 banhos. 2 banhos, 1 banho. Então é você que vai fazer essa medição. É por isso que você precisa se conhecer. Por exemplo, Gilberto, eu estou tão desvitalizado, eu não consigo fazer nada, eu não tenho ânimo, não tenho vigor. Então toma 3 banhos de louro. Só que você precisa dar um tempo, tá, gente? Você não pode tomar banho todos os dias. Você pode tomar, por exemplo, tomou na segunda, na quarta e na sexta. Falha um dia. Por quê? Para que o corpo possa começar a utilizar aquela energia a seu favor. Banho de descarrego não. Banho de descarrego 1 vez por semana. Se a coisa estiver muito difícil, 2. Tá, pessoal? Mas o banho de descarrego em excesso é como tudo em excesso. Prejudicial. Tá bom? Aí o banho de modo geral é isso. Só que vocês vão utilizar cada erva. E a gente está aprendendo, né? Várias ervas a gente já aprendeu tanto em aula quanto no grupo a utilizar. Mas a função é essa do banho. Ele vai harmonizar o seu campo aurático, vai colocar uma energia, ou tirar se for um banho de descarrego, para que sempre na sua necessidade.
Se você toma um banho de rosas vermelhas, mas está com a energia boa, a energia do amor tá legal, a energia da beleza tá legal, o banho não vai te prejudicar, porque ele só vai ser utilizado na medida da necessidade. É por isso que eu gosto tanto de trabalhar com elementos naturais. Eles são favoráveis nesse sentido. Tá bom, pessoal? Nunca lavem o seu coronário com sal grosso. Nunca lavem isso aqui com nenhum banho de descarrego, porque pode prejudicar. Aqui tem energias que nunca devem sair da sua vida. É aqui que se localiza o chakra coronário, que se localiza na glândula pineal como raiz. Ele te conecta com Deus, ele te conecta com as energias universais. Então, se você fere, né, lembra que eu falei que fere essa região, você acaba se fragilizando. Então, aquilo que seria positivo se torna negativo. Mas você pode reforçar isso aqui com banhos de flores, com banho de, por exemplo, de camomila, com banhos de rosa branca, sem problema. Inclusive o amansi, que é praticado na Umbanda, que é um ritual que o neófito, né, que o novo praticante sofre, é uma lavagem da sua coroa, ou seja, do seu chakra coronário, da sua cabeça, com ervas respectivas ao seu orixá. Por que que nesse contexto pode? Porque o banho é propício ao orixá do iniciante. Então a energia que está sendo firmada ali é uma energia que já existe, ela vai ser reforçada, ela não vai ser anulada. Mas aí tem todo um preparo. Antes disso tem que ter uma confirmação de qual que é o guia, o orixá, o pai de cabeça daquele filho. Entendeu? É por isso. Não é nada ao acaso. Ou no máximo são ervas como a rosa branca, que eu já falei que não vão prejudicar. Isso é o amansi, é uma prática da Umbanda, que é um banho também. Então, gente, banho de modo geral é isso, tá bom? Você vai associar elementos necessários ao seu corpo aurático. E isso vai impactar em todos os planos. Lembrando que tudo que está em cima, nos diz Hermes Trismegisto, é igual ao que está embaixo. Então, se você cuida dos campos superiores, por consequência e ressonância, os inferiores, como o corpo físico, vai reagir. Por isso que banhos, por exemplo, como, deixa eu pensar aqui, um banho que vai ser muito favorável. É por isso que banhos como manjericão ajudam a eliminar infecções no plano físico, ajuda a eliminar dores, nódulos. É por isso que banhos, por exemplo, como a rosa vermelha, ajudam em problemas de infertilidade, porque aquela energia em ressonância no corpo físico vai atuar na necessidade daquela energia. Iguais atuam em iguais. Tá bom, pessoal? Aprendam isso. Uma dica, gente, para o final, um exercício para essa semana. Vocês sabiam que o formato de uma planta nos diz muito sobre a energia dela? Lembra que eu falei com vocês, lá no princípio dessa aula, que as plantas elas têm uma frequência particular? E que essa frequência, gente, ela acaba atuando físico. Lembre que assim como funciona comigo, se o meu corpo espiritual adoece, o meu físico adoece. As plantas também, a energia delas acaba moldando um pouco a sua aparência. Vou pegar um exemplo claro aqui, que seria a espada de São Jorge, ou espada de Ogum, que nós já aprendemos sobre ela. Vocês conseguem perceber que ela meio que forma uma espada mesmo? Meio que forma uma adaga, ou então uma seta, ou então que seja um arco. Tá vendo? Vocês conseguem identificar isso? Essa seta, essa ação para cima? Isso aqui, a seta, inclusive eu vou pôr aqui a imagem, representa Marte, não é? O símbolo de Marte não é exatamente isso, uma seta? É o símbolo do masculino também? Já indica a energia dessa planta. Essa planta é uma planta que concentra a energia de Marte, a energia da proteção, a energia da guerra, a energia do avanço. Outras plantas têm formato de coração. Essas plantas vão atuar no emocional, vão atuar no coração, vão atuar nas questões emocionais. Algumas, por exemplo, que atuam no rim, têm o formato de um rim. Gente, curioso isso, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa aí nas plantas que vocês têm em casa e tentassem encontrar a sua associação física, seja coloração da flor, seja formato, seja modo de crescimento com as propriedades energéticas e terapêuticas dessa. E comentem no grupo, tá bom? E não esqueçam de anotar no herbário de vocês. É muito importante que vocês não deixem de anotar. Então chegou aquela aula, aquela parte da aula que eu faço a revisão do que é interessante que vocês coloquem no herbário de vocês.
Tem outras coisas, assistam o vídeo novamente, anotem tudo que vocês acharem interessante. Mas alguns pontos valem destacar. Os chakras, que são pontos de intersecção entre o nosso eu divino e o plano externo, que tanto capta quanto emana energia. E é ele que, em conjunção, forma o nosso campo áureo. Os banhos atuam diretamente nesse campo, suprindo as energias que estão em déficit ou então retirando energias excessivas. Isso o banho de descarrego. Que sempre posterior a um banho de descarrego, recomenda-se tomar um banho de energização. E que os banhos de energização também são mais eficazes quando tomado posterior a um banho de descarrego. Que vocês podem, por exemplo, tomar banhos de descarrego toda semana. Podem variar, isso também é interessante. Mas que não se tome mais do que uma vez por semana. Somente em casos mais extremos. Aprendemos também que existe uma relação energética e a forma física da planta. E que, olhando muitas vezes para a cor da flor ou o formato da folha, você já consegue identificar qual energia é predominante ali. Nós aprendemos que a laranja atua no físico, eliminando resfriados e aumentando a imunidade, e atua de modo energético, atraindo a prosperidade e trazendo energia para a nossa vida. Nós aprendemos que o louro atrai a prosperidade, eleva a nossa autoestima, aumenta a nossa energia e atrai felicidade. Nós aprendemos que o maracujá, além de ser um calmante natural, ele também desperta aí uma sensualidade, uma coisa maior nesse contexto. Tá bom, pessoal? Então essas são algumas coisas que vale destacar na aula de hoje. Lembrando que sobre a cabeça, somente banhos para beleza ou então banhos de flores, banhos de energização. Pescoço para baixo, banhos de limpeza e banhos de modo geral. Tá bom? Aprendemos que o hibisco é um banho para beleza, que você pode utilizar ele. Que o melhor dia para se trabalhar banhos para o amor e para a beleza é sexta-feira, sobretudo as sexta-feiras de lua cheia. Então, galera, até a próxima aula e que a grande Deus nos abençoe.